nós somos gratos a você, Senhor. Nós somos gratos a você, Senhor, por este momento. Nós somos gratos, Senhor, porque você morreu por nós, Pai, naquela cruz. E hoje, Senhor, nós somos libertos, Senhor, nós somos livres. Nós temos liberdade para nos achegar, Pai, diante de você, Senhor. Pai, não há nada que nós pudéssemos fazer, Senhor, para salvar-nos a nós mesmos, Pai. Mas você deu, Pai, o seu próprio Filho por amor a nós. E hoje nós podemos andar, Pai, em novidade de vida. Hoje nós podemos andar, Senhor, sem cadeias nos prendendo. Nós podemos andar, Senhor, livre, Senhor, liberto de toda maldição, liberto de toda enfermidade, Senhor, liberto, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que tem tentado, que tentou nos prender, Pai, mas hoje nós estamos numa nova realidade, Pai. Pai, muito obrigada, Pai, muito obrigada, porque você não muda. Muito obrigada, Senhor, porque você é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Pai. Muito obrigada, Pai, pela tua presença, Pai, em nós e através de nós, Pai. Muito obrigada, Pai, porque você se faz presente neste lugar, Pai. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Aleluia, obrigada. Eu queria deixar só o Mateus, vocês podem descer, pode desligar os equipamentos. Eu queria que todo mundo que estivesse lá fora entrasse. Louise, pode vir para cá. Vocês podem se sentar. Coloca só o tema pra gente e vocês podem entrar. Aleluia. Você veio para um culto de worship. Você sabe o que quer dizer worship? Estava pesquisando ali, né, no dicionário Cambridge. Quer dizer assim, ter ou mostrar um sentimento forte ou respeito e admiração por Deus. Isso quer dizer que nós não precisamos de música, nós não precisamos de ninguém nos animando para nós adorarmos a Deus. Nós precisamos somente de demonstrar o nosso respeito e admiração por Ele. E o tema do nosso mês foi Proibido Pessoas Perfeitas. E você aprendeu aqui ao longo desses 2 cultos, ao longo do Free Inside nas casas, você aprendeu algumas coisas e nós vamos relembrar um pouco hoje. Primeiro, você aprendeu que nós não somos obra do acaso, que Deus nos criou com um propósito. Nós também aprendemos que Deus nos ama exatamente como nós somos e Ele deseja se relacionar conosco. Nós também aprendemos que nós precisamos cultivar um relacionamento com Ele, através da leitura da palavra e da oração. Deus também deseja que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele. Ele deseja tratar as nossas feridas e deseja fazer tudo novo na nossa vida. Nós somos imperfeitos, mas em desenvolvimento. Nós não devemos nos limitar a nossa mente a um estado de imperfeição e aceitar. Nós temos um padrão divino que nós podemos nos achegar. Nós podemos chegar até esse padrão estabelecido por Deus. E eu estava pensando a respeito, ao longo da Bíblia, se a gente for analisar desde o começo, as pessoas que estão lá escrito, né, que mereceram ser escritas aqui, as suas histórias foram escritas aqui. Essas pessoas, elas sempre se moveram debaixo de uma direção. Sempre teve algum sinal, alguma ordem, alguma direção direta. Se você olhar, Abraão, ele saiu da terra e foi para a terra onde Deus mostrou. Então teve uma direção e uma ação da parte dele. Moisés saiu do Egito e antes de sair teve todas as pragas, foi tudo feito conforme Deus tinha mostrado para ele. Esther, para salvar o povo, ela teve uma direção da parte de Deus que é: convoque o povo para que ele jejue, para que ele ore, para que nós possamos ser libertos. Ele libertou o povo. Até quando Jesus nasceu e os magos foram presentear Jesus, eles viram uma estrela e seguiram uma estrela e foram exatamente até o lugar onde eles tinham que ir, levando aquilo que eles tinham que ir. Eles esperaram uma direção, eles esperaram uma ordem. Saulo, quando ainda era Saulo, antes de ser Paulo, ele também teve uma direção.
Deus falou com ele, vá até a casa de Ananias. Ananias também teve uma direção, teve medo, mas mesmo assim, ele fez e se tornou um dos maiores, o que tem mais registro na Bíblia, o que Paulo escreve. Todas essas pessoas, elas tiveram uma ordem clara, uma direção clara, esperaram e se moveram. Mas sabe, nós muitas vezes temos uma ordem, nós temos uma direção, mas nós nos movemos como Jonas. Deus manda a gente ir para um lugar e a gente resolve fazer tudo ao contrário. Jonas fez ao contrário, resolveu pegar para o outro lado. Aconteceu? Tudo errado, teve que voltar e fazer exatamente aquilo que Deus tinha. Sabe, chegou o tempo da gente parar de ser autossuficiente. Sabe, nós fomos comprados por um alto preço. Nós fomos comprados por preço de sangue. A gente aprende no Rema que o nosso livre-arbítrio é como se fosse um cheque de você desconta uma vez só. A partir do momento que você entregou sua vida a Jesus, pronto, já era, você tem um dono. Você já descontou o seu cheque. Você não é mais dono da sua vida. A gente tem mania de se mover muito no natural. A gente tem mania de se mover muito nas nossas próprias forças, nas nossas próprias vontades. Mas se nós ouvirmos a direção, aquilo que Deus tem falado para nós e andarmos verdadeiramente nisso, nós vamos ser como esses grandes homens que foram escritos aqui, que mereceram ser escritos aqui por causa da sua vida. Nós podemos ser como Esther e libertar todo um povo. Ou nós podemos somente libertar a nossa casa, ou somente criar os nossos filhos, enfim, ou no seu contexto, na sua realidade. Mas se você fizer aquilo que Deus te direcionou e não agir em rebeldia, não agir contrário àquilo que Deus tem para você, você vai estar cumprindo o seu chamado, você vai estar cumprindo o teu propósito. Então, o que eu queria falar hoje é que a gente muitas vezes a gente se acha muito pequeno, a gente se acha muito incapaz. Mas nós temos dentro de nós o mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos. Sabe, nós temos dentro de nós o poder que ressuscita a morte. Você tem noção do que é isso? Você tem dimensão do que é isso? Se a gente tem dentro de nós o poder que ressuscita mortos, será que um pecado, será que uma limitação natural é capaz de nos parar? Sabe, parece totalmente incoerente, parece totalmente contrário àquilo que tem dentro de nós. Nós precisamos verdadeiramente nos enxergar como Deus nos enxerga, como Jesus nos enxergou, porque quando Ele se entregou, Ele via em nós aquilo que nós nem sabíamos que nós tínhamos. E nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós e nós carregamos uma presença. Sabe, nós erramos, porque como nós falamos nesse tema, nós somos imperfeitos. Muitas vezes nós tropeçamos, muitas vezes nós tropeçamos mais de uma vez na mesma coisa. Mas nós não podemos deixar que essas coisas seja o grande quadro da nossa vida. Nós temos um quadro muito, muito lindo que o Senhor pintou para nós. Nós precisamos focar nas coisas de Deus, focar nas coisas que vêm do alto e esquecer e abandonar aquilo que realmente tem tentado nos parar. E quando eu estava meditando a respeito daquilo de hoje, a respeito daquilo que o Senhor ia fazer hoje, eu sonhei a noite inteira com isso que eu estou falando para vocês. Eu ia falar outra coisa, mas o Senhor me levou a Ezequiel 47. Você pode abrir sua Bíblia. Ezequiel 47. Se eu enxergar aqui essa letra. Ezequiel 47:1 diz assim: Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo ao lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente,
tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. As águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. As águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000. E era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Até aí. Sabe? Jesus já fez tudo por nós na cruz. Não tem nada mais que Ele possa fazer. Ele já fez tudo. Ele já nos deu as ferramentas. Ele já nos deu a direção. Ele já nos mostrou o caminho que nós devíamos seguir. Ele já nos deu o caminho das pedras. Sabe? E aqui a gente veio para um culto de worship. Nós viemos demonstrar a nossa adoração para Ele. E como que a gente leu aqui, existem níveis que nós podemos andar em Deus. Existe um nível que as águas dão no tornozelo, que você sabe que existe um rio aqui, mas é quando a gente entra na praia de Matosinhos, né? Só fica ali no tornozelo. Você sabe que tem uma água e tá ok. Existe um nível que vai nos joelhos. Dependendo de onde está, você nem consegue enxergar o seu pé, mas você sabe que ele está ali. Existe um nível que você ainda consegue andar, tá ali, quase no sufocando, quase afundando. Mas existe um nível em Deus que nós podemos entrar, que nós não vamos conseguir permanecer no nosso natural. Nós não vamos conseguir continuar contando com aquilo que é sólido para nós. Nós não vamos conseguir continuar contando com o nosso próprio entendimento. Nós não vamos conseguir continuar contando com o nosso salário no fim do mês. Nós não vamos conseguir continuar contando com a palavra de alguém. Porque existe um nível em Deus onde só as águas vão importar. Onde Ele vai nos levar. Mas nós precisamos entrar. Nós precisamos nadar. Porque quando a gente nadar e voltar para a margem, e voltar para as coisas naturais, vai ser como estava lá no versículo 7, que diz assim: tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Sabe, se você quer que a sua vida seja diferente, se você quer que as coisas para trás, que as coisas velhas fiquem para trás, o seu velho homem fique para trás, aquelas velhas práticas que você tinha, fique para trás, você precisa entrar nesse rio, você precisa mergulhar no rio de Deus, a ponto que você pare de se importar com o que os outros vão pensar, pare de se importar com o seu próprio entendimento, deixe o seu entendimento para trás, para que quando você saia, porque você vai sair uma hora ou outra, a gente não vai, só quando a gente for arrebatado, a gente vai ficar nesse rio eternamente. Mas quando você saia, haja grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Aonde você olhar, haja grande abundância de árvores. Então, o que eu queria, na verdade, que a gente fizesse hoje, é que nós entrássemos nesse rio. Sabe, a gente não precisa de música, a gente não precisa que o louvor esteja aqui em cima nos animando. É bom, é ótimo, é lícito, mas a gente precisa só de adorar a Deus, como a gente falou, o worship. Nós entregarmos, nós reconhecemos Deus na nossa vida. Então eu queria que você ficasse de pé, eu queria que você esquecesse que tem uma pessoa do seu lado, eu queria que você se soltasse e se concentrasse verdadeiramente no que você veio fazer aqui. Sabe, se você não sabe o que orar, comece primeiro rendendo graças. Comece primeiro rendendo graças. Fale em outras línguas. Sabe, eu não estou aqui para te animar, eu estou aqui para entrar nesse rio junto com você. E se você não entrar, eu vou entrar sozinha, mas eu queria muito que você entrasse comigo. Existe um rio que flui do trono de Deus, onde nós vamos voltar, vamos sair diferentes, Pai. Aleluia, aleluia. Oh.